Você é o tipo de pessoa que fica boa parte do seu tempo sem fazer nada, negligenciando sua saúde, suas obrigações, você deixa tudo pra depois. Você fica boa parte do tempo no YouTube, no TikTok ou conversando. E quando você começa a fazer uma coisa que você deveria, que exige uma certa parte do seu cérebro, você simplesmente, depois de um pequeno período de tempo, desiste. E demora pra voltar. Além disso, pra você começar a fazer tal atividade, você demora 1, 2, 3, 4 horas, ou o dia inteiro até, e produz muito pouco. Boa parte das pessoas que estão vendo o vídeo se identificaram, porque é um padrão entre os jovens do Brasil. Ao contrário dos coaches ou daqueles youtubers com edição muito foda, tá ligado? Que fala sobre rotina, eu não vou falar que o que falta em você é criar uma rotina muito foda, ou você treinar mais sua força de vontade, esse tipo de coisa. Porque eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Você primeiro precisa entender por que você se motiva e por que tem certas coisas que você faz e tem outras que você não consegue fazer. Tipo, por exemplo, jogar você consegue, tipo, ficar vendo um videozinho no YouTube você consegue. Por que será? Não é exatamente só pelo prazer. Por exemplo, você consegue jogar várias partidas de rápidas no xadrez em sequência, sem se cansar. Por que será? Eu acho que tem muito a ver com o feedback visual que você recebe. Quando você ganha uma partida, você vê os seus pontos subindo. E isso daí tem um significado. Significa que você está melhor que as outras pessoas, que você está ficando melhor que os outros. Aquela porcentagem também, aquilo dali não é ao acaso. Durante o jogo também você consegue ver se você está progredindo e etc. Se tem alguma coisa, se tem algum avanço. E quando você está estudando não é bem assim, tipo, não tem um feedback imediato quando você joga. Você não ganha 16 ou 8 pontinhos quando você cumpre uma hora de estudo. E etc. Esse tipo de coisa. Você também não vê aquilo dali como um jogo. Tipo, de imediato, principalmente quando você tá fazendo coisas complexas no começo, tipo, por exemplo, você tá estudando matemática. No começo, você tem certas coisas que você aprende que você não vê exatamente um avanço imediato, sabe? Você precisa se esforçar bastante pra... Na verdade, se esforçar moderadamente, eu diria. Por alguns minutinhos pra você chegar em algum resultado. Só que a questão é que como o feedback visual, ou seja, a coisa que você vê não é tão imediata assim, você não consegue ver um progresso tão rápido, você acaba perdendo seu interesse naquilo. Além disso, tem outro problema. De onde que vem a motivação? Quando você tá nesse fundo do poço, onde você não consegue sair, onde é muito difícil, porque o mais aconchegante é justamente continuar na zona de conforto, é até difícil, principalmente se você estiver afogado em problemas psicológicos, é muito difícil sair disso daí. Você precisa, de alguma forma, se motivar. E eu acho que o sentimento que mais me motivou, é por isso que é uma experiência pessoal, é a raiva. É da indignação com a sua condição atual que você consegue sair disso daí. Por isso que não é uma boa ideia você ficar passando mão na sua cabeça. Tipo, falando que tudo bem se você não estudar hoje, você deixa pra amanhã. Ah, tudo bem, sua vida é difícil por N motivos. E tudo bem se você fizer depois. E esse é justamente o problema. Porque a raiva, tipo, você olhar pra sua condição atual e falar assim, caraca, não era pra eu estar assim. Era pra eu conseguir fazer mais. Até porque todo mundo tem capacidade. Você não tem uma deficiência mental, então você tem mais ou menos a mesma capacidade que os outros. E no geral, tipo, no longo prazo, se você se esforçar... No geral, você não vai conseguir perceber a diferença, sabe? Tipo, em relação ao esforço. Então você vai conseguir chegar tão longe contra as outras pessoas se você se esforçar. Só que o problema é que você olha e se conforma. Você olha e pensa assim, ah, tudo bem, eu faço amanhã. Só que o problema é que se você deixar pra amanhã, a chance de você acordar sem motivação vai aumentar. Porque provavelmente você negligencia seu sono também, então você vai acordar indisposto. Tipo, você negligencia também sua alimentação, que tem a ver, exercício físico. Então, no geral, é isso que acontece. Então quando você sente vontade de mudar, você tem que fazer isso daí imediatamente. Tipo, faça agora. Por exemplo, se você tá com vontade de começar a estudar agora, faça agora. Pega lá, qualquer coisa, mano. Tipo, estudo é como qualquer coisa, é questão de hábito. Você precisa de um empurrãozinho. Você vai ver que a parte mais difícil em começar a estudar é justamente o começo. Porque seu cérebro cria um monstro de 7 cabeças. Isso daí é mesmo quando você tá com uma rotina. Sempre vai ter um dia que o cérebro vai falar, ah, é muito difícil, ah, deixa pra amanhã. E é nessas horas que você tem que ser motivado pela sua raiva e pela sua indignação. Tipo, não, eu não vou voltar pra aquele estado. Não, eu não vou continuar nesse estado. Eu vou estudar agora. Nem que seja 30 minutinhos, nem que sejam 30 minutinhos de um livro simples, tipo Revolução dos Bichos, alguma coisa assim. Tipo, só de você ter o hábito de ler uma coisa que exige uma certa capacidade crítica de você, ou um raciocínio lógico, tipo, já é bom, tá ligado? Tipo, você lê um livro assim, sabe? Tipo... livro da literatura brasileira, livro de filosofia. Tipo, coisas que exigem de você. Na verdade, só de você ler um livro no geral, que não tenha tanto feedback visual, tipo, só texto assim escrito, já é uma boa. Tipo, por exemplo, eu comecei a levar mais a sério assim o estudo no começo do 9º ano. E tipo, no começo do 9º ano eu não tinha o hábito de estudar todos os dias. Aí o que eu fiz? Eu comecei a pegar uns livros da literatura brasileira e comecei a ler. Tipo assim, 1 hora por dia, tá ligado? Eu lia entre 10 e 15 páginas e eu lia com calma, assim. Pra me divertir mesmo. Tipo, sem tanto compromisso, assim. E aí eu ia me acostumando, cara. Então, tipo, sempre tinha um horário certinho e eu ia lá e lia.
Então é isso que você tem que fazer. O primeiro passo é você sentir essa indignação e começar no primeiro dia. Aí no segundo é a mesma coisa. Aí você deve estar pensando assim, mas eu não vou entrar em burnout, tipo, com essa quantidade de estresse. Não, porque você só precisa do impulso inicial. Tanto que eu já cometi um erro de achar que eu tinha entrado em burnout por causa disso daí. Teve uma vez que eu entrei em algo que era parecido com isso daí, que eu tinha ficado estudando praticamente o dia todo, tá ligado? Tipo assim, eu acordava e ia dormir estudando, porque no começo do semestre seguinte, eu ia fazer um trabalho importante, que ia demandar muito meu tempo. Então, eu queria terminar um capítulo de um assunto que eu tava estudando muito rápido. Na verdade, não era um capítulo, era um livro todo, tá ligado? Eu tava lendo um livro, aí eu queria terminar ele rápido. Era um livro de matemática. E aí eu me forcei a fazer aquilo dali muito rápido, e eu tava progredindo bem, mas além de eu não estar revisando direito, etc., eu tava negligenciando outras áreas da minha vida. Aí, tipo, depois que chegou um ponto que eu não tava conseguindo nem mais prestar atenção, nem dormir direito, eu tava acordando 4 horas da manhã e não tava conseguindo mais dormir, eu pensei que era por causa do esforço intenso que eu tava daquele jeito. Mas não, era porque eu estava negligenciando a minha saúde. Então é isso que você tem que fazer. A questão é que se você tá no fundo do poço, isso você já faz, você já negligencia a sua saúde. Então esse é o primeiro passo. E você precisa dessa motivação, você não pode passar a mão na sua cabeça, cara. Você não pode aceitar você do jeito que você tá, porque isso daí não é bom pra você. Quando você passa a mão na própria cabeça, a motivação nunca vem, cara. Nunca vem. Ou se ela vem, ela é muito rara. Você precisa fazer isso daí agora, cara. Agora. Se você não fizer, você vai terminar da mesma forma, porque as oportunidades, elas não vão ficar vindo pra sempre. Quanto mais jovem você é, mais tempo você vai ter. E aí, mais chance você vai ter de fazer uma grande virada na sua vida, tá ligado? Porque se você entrar em um emprego, tipo, ordinário, ficar trabalhando o dia inteiro, como a maioria das pessoas acontece, como acontece com a maioria das pessoas no caso, você vai só se ferrar, porque você não vai conseguir mudar de emprego. Eles não vão te dar essa margem pra você sair desse emprego e ir pra outro. Você não tá entendendo, você não vai ter a oportunidade. Tipo, ninguém tem... Mano, bota na sua cabeça o seguinte. Ninguém tem um potencial muito foda que, tipo assim, com o mínimo de esforço, ela vai revelar esse potencial e do nada ela vai ficar muito foda. Tipo, as pessoas são nesse sentido iguais, ou bem parecidas. Você precisa de muito esforço pra chegar alto. Todo mundo é assim. Com todo mundo é assim. Não tem ninguém que, tipo, estudou, sei lá, 10 minutos por dia e do nada ficou muito foda assim. Não existe. Não existe ninguém assim. Não existe. Podem existir pessoas que melhoraram mais rápido, só que aí você tem que ver a quantidade de esforço que a pessoa dedica por dia. Então eu acho que não é bom você se comparar, porque você não sabe o que a pessoa faz no off. Ela pode falar pra você que faz determinada coisa, ou que ela não estuda direito, mas você tem que ver como ela é no off. Por exemplo, tinha um cara no meu ensino médio que ele tirava... Na verdade era no fundamental. Tinha um cara no ensino fundamental que ele tirava nota alta pra caramba. Ele era... Eu tava no nono e ele tava no oitavo, tá ligado? Só que ele era bem bagunceiro e ele não prestava atenção na aula. Aí ele falava pra todo mundo que ele não estudava, que ele conseguia prestar atenção mesmo assim, mas é óbvio que era mentira. Em casa ele estudava, porque os pais dele pegavam pesado, tá ligado? Ele só era assim na escola. Eu já fiz isso daí também, porque é muito mais foda. É muito mais foda você falar que você tem talento, tá ligado? Que você não se esforça do que esforçado. Eu parei de fazer isso daí porque é uma besteira hoje em dia. Porque, tipo assim, se você fala que você tem talento, dá a impressão pras pessoas que se você se esforçar mais um pouquinho, você fica muito mais foda. E o cara esforçado não. Tipo, você precisa de mais esforço do que um cara com talento. Tipo, essa é a ideia, no caso. Só que eu acho que é uma besteira ficar pensando nisso daí, porque eu acho que tudo se resume a esforço. Principalmente sobre o que eu falei sobre prática deliberada naquele vídeo lá de não termine igual a mim, sabe? Tipo, eu acho que esse era o título do vídeo. O medo também é uma coisa muito importante, só que o problema do medo é que ele depende muito do ambiente e ele não vem sempre, ele é pontual, tá ligado? Tipo, ele aparece só de vez em quando. Por exemplo, quando você, sei lá, você vai fazer uma prova daqui a 2 semanas. No começo, na verdade daqui a 1 mês. No começo, você não vai sentir a necessidade de estudar. Só quando tiver chegando, tipo, 2 semanas, quando tiver faltando 1 semana, alguma coisa assim, você vai começar a estudar igual louco. Por quê? Porque você tá com medo de ter um resultado muito feio, tá ligado? O medo não é imediatista, assim. Por isso que é muito melhor você depender da raiva, tá ligado? Da indignação do que do medo. Você tem que depender da raiva e da indignação e não do medo. Claro que medo ajuda também. Tanto que é por isso que o pessoal que vive no interior, tipo... essas pessoas que vivem no interior... Muitas das vezes elas são as mais esforçadas, assim. Ou elas fazem parte do grupo das mais esforçadas, ou elas representam uma porcentagem significativa. Por exemplo, um cara que desde criança ele não teve boas condições de vida, tá ligado? A família era pobre e ele precisava trabalhar bastante. E aí ele teve a oportunidade de estudar, e ele botou na cabeça que ele precisava, porque ele viu desde criança que se ele não estudasse, ele ia terminar daquele jeito lá. Ele ia ter que trabalhar pra caralho, tipo, acordar cedo, dormir cedo, Mano, eu não ia ter sossego. A questão é que a maioria das pessoas não tem essa impressão. Tipo, ela não acha que isso vai acontecer. Porque se ela tivesse esse medo, se desde criança você tivesse esse medo, se colocasse na sua cabeça que se você não fizesse nada, você chegaria em tal idade e você teria um emprego abusivo, e você não conseguiria mudar porque você teria que trabalhar, tipo, acordar cedo e fazer hora extra pra você conseguir sobreviver, e não teria tempo nem pra lazer, e que por isso você teria que sacrificar o tempo do sono e, consequentemente, sacrificar sua mente.
diminuindo mais ainda a possibilidade de você conseguir se esforçar em outra coisa produtiva. Se você tivesse tudo isso em mente quando você era criança, você teria estudado pra caralho, mano. Tipo, provavelmente, tipo, ou a maior parte das pessoas teriam feito isso daí. Entende? Tá, mas como que você resolve isso daí? Eu apresentei 2 ideias. Você tem que usar a sua indignação e sua raiva pra se motivar. Tipo, querendo ou não, você tem que falar. Você tem que ir lá fazer, porque senão você vai se foder. Tipo, você tem que ser aquela voz que puxa a sua orelha, tá ligado? Pra você. E você tem que esfregar na sua cara, só que não, tipo, pra tentar se diminuir. Você tem que esfregar pra mostrar assim. Você tá deixando isso daí acontecer, só que você poderia mudar agora, velho. Você não tá com raiva, tipo. É tipo quando, por exemplo, sei lá, eu não sei se vocês já sentiram isso daí, mas tem uma coisa que vocês fazem com frequência. Aí teve um dia que vocês fazem de uma forma muito feia. E vocês olham pra aquilo e ficam pensando, caralho, não é possível que eu sou incapaz de fazer essa merda, mano. Eu vou fazer agora. É tipo esse sentimento. E não um sentimento de, meu Deus do céu, eu sou incompetente, nunca vou conseguir fazer. Não, é o primeiro que você tem que se aproveitar. E aí você tem que fazer isso daí no momento. Você não pode deixar pra depois, porque quando que vai acontecer de você conseguir se motivar assim? Você vai fazer agora, lá. Você vai pegar um livro, baixar um PDF, porque isso daí é parte do processo. Pega o livro que eu falei, se você quiser, Revolução dos Bichos, baixa o PDF e começa a ler, foda-se. Não, tipo, não se pressiona a ler rápido, não se pressiona a entender de cara, só vai lendo. Tenta ler só pelo hábito, tá ligado? Tenta entender o que tá escrito. Se você não entender uma palavra, pesquisa. Não é tão chato quanto parece. Fecha as outras redes sociais. Se você tiver no computador, você fecha as outras abas e só deixa a aba do PDF. Se você tiver no celular, você tira as notificações. Escreve assim no YouTube. Como tirar as notificações, aí você coloca a marca do seu celular. Ou no Google também. Qualquer coisa assim. E faça agora, não deixe pra depois essa merda. Aí, tipo, depois, quando você já tiver mais consolidado, como você continua se motivando? Tipo, a fazer mais e mais. Você meio que gamifica, tipo, o seu processo. É uma coisa que eu faço. Por exemplo, supondo que eu quero acabar com determinada mania minha, ou quero que eu estude uma determinada quantidade de horas. Eu faço uma gamificação em uma planilha, tipo, eu coloco os dias em cima, e aí embaixo eu coloco, tipo, um xizinho, quer dizer, um quadradinho, e aí nesse quadradinho eu marco vermelho ou verde dependendo se eu conseguir fazer aquela determinada coisa ou não. Ou seja, eu corri hoje, tipo, de tal ponto a tal ponto, verde, eu não corri, vermelho. Aí você vai preenchendo os quadradinhos verdes e pode parecer besteira, mas quando você vê aquilo dali ao longo dos dias, você pensa assim, caraca, eu preciso fazer aquilo dali amanhã porque eu não quero perder a minha streak de vitórias, mano. Tipo, isso pode parecer besta, mas funciona também. As coisas do dia a dia também, o cronograma. Tipo, por exemplo, você coloca um cronograma com as coisas que você tem que fazer durante o dia. Até as coisas mais bestas, tá ligado? E você vai preenchendo em verdinho as coisas que você consegue fazer. Isso daí dá uma sensação de progresso boa. Tipo, sei lá, acordei, beleza. Escovar os dentes, beleza, escovei os dentes. Fazer o café da manhã, comer tal coisa. Correr, beleza. Estudar, beleza. Tomar banho. Você vai marcando tudo isso daí, tá ligado? E, tipo, cada coisa que você fizer, você vai ter uma sensação de que você está progredindo. Isso daí funciona, dá a mesma sensação que você sente em um jogo. É isso que eu queria dizer. Engraçado que eu tenho esse hábito de fazer uma listinha das coisas que eu tenho que falar, e aí só no finalzinho eu percebo que tá faltando uma coisa, aí eu tenho que regravar, tá ligado? Tipo, ou gravar mais uma parte. Outra coisa que é importante também é você usar a sua natureza competitiva. Querendo ou não, você é competitivo. Se você tá assistindo meu canal de xadrez, você é competitivo, você quer subir seu rating, tá ligado? Tanto que a prova disso é que aquele vídeo lá de como subir o rating de forma fácil, sem esforço, pegou um monte de view, tá ligado? Tipo, foi um dos vídeos que mais pegou view. Aquele vídeo lá do Daniel Naroditsky também, que é um caso que faz com que você sinta muito ódio do Kramnik, pegou muita view também. Eu acho que foi o mais estourado. Então, querendo ou não, a raiva é um sentimento que motiva. E também a competitividade da mesma forma. Aí como que eu faço isso daí? Por exemplo, você quer estudar. Você precisa de alguma forma se comparar com os outros, só que de forma construtiva, tá ligado? Tipo, se fosse em termos de pontuação, seria com base em notas. Só que eu não falo notas da escola, porque no geral isso daí é irrelevante, tá ligado? Tipo, nota de escola não é uma boa métrica, tanto em escola pública quanto em escola particular. Porque, por exemplo, em escola particular, se o professor reprovar a maior parte das pessoas, ele vai ser demitido. Então ele tem que fazer uma prova que é mais fácil pra maioria dos alunos conseguir passar, tá ligado? Então, querendo ou não, ele tem que baixar o nível. Eu acho que de escola pública também, então você tem que usar outro critério. Por exemplo, se você quiser fazer um concurso público, um vestibular, você usa como critério os seus acertos. Então o seu objetivo é ficar melhor que todo mundo, tirando uma nota maior que todo mundo, tá ligado? Tipo, você quer ser... O seu rating seria a sua nota, tá ligado? Sei lá, se você quer... É só um exemplo hipotético, tipo, com matemática, porque é mais puxado pra minha área, tá ligado? Você quer, sei lá, tirar a maior nota em uma Olimpíada de Matemática, tá ligado? Esse tipo de coisa. É só um exemplo, cara. Pode ser até que no final das contas você não tire uma nota tão, tipo, não tire a maior nota de todas, mas isso daí vai potencializar, tipo, a sua motivação, porque você quer aquilo dali. E você tem um feedback, porque quando você faz um simulado, você verifica que você está melhorando, e isso daí é muito importante, você verificar que você está melhorando. Você precisa de uma tarefa, sei lá, se você tem um objetivo, que é ficar melhor em determinada coisa, você precisa de um feedback que te mostre que você está melhorando. Por exemplo, se você quer ser um youtuber, e você tá fazendo seu canal, o seu feedback é as views dos seus vídeos.
Se pegar Minta View, você tem o feedback de que tá dando certo, tá ligado? Se você tá estudando por alguma coisa, o seu feedback é suas notas dos simulados. E assim vai, tá ligado? Tipo, sei lá, se você tá fazendo algum esporte, o seu feedback é você ver você conseguindo fazer aquela determinada manobra que você tá praticando. E por aí vai. Use a sua competitividade. O mundo não é um mar de rosas. O mundo não é igual, tá ligado? Tipo, querendo ou não, existem pessoas melhores do que outras, só que as melhores não são aquelas que têm genética melhor. Porque isso daí é mais um discurso eugenista de Segunda Guerra Mundial. Tipo, do nazismo mesmo. Porque eu acho que surgiu lá, inclusive, isso daí. E é algo que se perpetua até hoje. Mas, tipo, eu não vou por esse lado. Porque, querendo ou não, todo mundo que se esforça de forma deliberada, tipo, vendo o que tá fazendo de errado, fazendo uma atividade que melhora aquilo dali, e se perguntando sobre o que a pessoa tá errando, a pessoa melhora, invariavelmente. Tipo, isso daí é uma verdade universal. Então é isso. É nisso que você tem que focar, tá ligado? Tipo, os melhores são justamente os mais esforçados, mano. E se você quer chegar lá, se você quer de verdade, você precisa disso daí. Você pode até se convencer de que você não quer de verdade, mas, tipo assim, a dor que você vai sentir por estar nesse poço aí, tipo, ao longo do tempo vai ser maior. Ou imediatamente pode ser maior. Talvez seja maior até agora, inclusive. Então não se convença. Faça aquilo que eu falei.